Bom, vamos lá? É, então, eu coloquei aqui, né, para a gente repassar rapidinho assim, uma visão geral, né, das confissões, só para a gente situar bem, né, os livros que a gente já viu e agora o livro 8. Então, né, o livro um basicamente, né, tem aquele prólogo, né, aqueles primeiros capítulos, parágrafos que a gente viu e está bem, né? E a infância, né? A infância dele. Depois o livro 2, Adolescência, que é onde aparece o roubo das feiras, né? Tem a questão da tirania do desejo, né? Depois no livro 3, o estudo de retórica e filosofia, né? Quando ele começa a estudar filosofia e o envolvimento dele com os maniqueus, né? Que a gente mencionou, a Isa falou bastante sobre eles na última aula, né? Eles influenciaram muito, né? Agostinho passou 9 anos envolvido com os maniqueus. No livro 4 são várias experiências, né? Entre elas o nascimento do filho, a Deodato, né? E a morte de um grande amigo, que é um tema que ele explora também, né? A questão da morte, da perda. Tem o trabalho dele já como professor de retórica. No livro 5 ele vai para a Itália, né? Ele passa por Roma, depois vai para Milão, né? Que é onde ele vai conhecer Santo Ambrósio, que é quem vai, né? Ter uma influência grande sobre ele, na conversão e vai batizá-lo, né? Daí ele descobre um novo modo, digamos assim, de ler a Bíblia, né? E começa a sua decepção com os maniqueus, né? Começa a se tornar cético, né, em relação a eles, ter uma fase cética. No livro 6, então, começa a ter essa maior influência do Santo Ambrósio e o conflito interior começa a crescer, né? Esse que vai ter o seu ápice aqui no livro 8, né? No livro 7 tem a questão do neoplatonismo, né? Foi o que a gente viu na última aula, né, com a Isa. Em especial Plotino, né, que é um autor que tem uma importância grande para ele, e já ali uma superação do materialismo, né, que eles gradativamente o Etienne Gilson fala muito sobre isso, né, de como ele vai superando, né, o aniqueísmo, né, um certo racionalismo, o ceticismo. E daí, então, no livro 8 é o livro onde ocorre, né, a conversão, então, que seria um pouco o ápice, né, dessa história que ele repassa do 1 ao 9. Aí no 9, já convertido, vai ter o batismo, a mãe dele morre, né, não muito depois desse episódio da conversão, ainda na Itália, né, e ele volta à África. E aí os livros 10 a 13 são livros mais teóricos, né, que a gente vai ver o 10 com mais calma, daí eu não vou falar sobre eles agora. Era mais fazer do 1 ao 9, é repassar um pouco o percurso. Aí eu coloquei uma visão geral do livro 8, né? O capítulo 1, o Agostinho descreve a situação em que se encontra, né? Então, apesar dele já enxergar a verdade, né? Segundo o que ele havia relatado no livro 7, e já não ter nem amor nem prazer nas atividades mundanas, ele ainda vacila, hesita, né? E é interessante que tem 18 citações nos dois primeiros parágrafos, né, nesse capítulo 1 de passagens bíblicas. Né? Então, são um momento assim que há várias. Né? E, portanto, acho que é interessante também ver como isso mostra que ele está falando de um fenômeno que é um fenômeno que está previsto, digamos assim, né, na trajetória do cristão. Né? Daí, no capítulo 2, ele encontra o Simpliciano, que relata uma história, né, que é interessante, a história do Vitorino, que funciona como um exemplo, né, que tem um grande impacto sobre ele. Daí no capítulo 3 e 4 é interessante que ele vai intercalando a narrativa com momentos que são, digamos assim, de reflexões mais teóricas, por assim dizer. Né? Então no 3 e no 4, né, ele faz uma reflexão sobre a alegria, né, que ele havia mencionado, né, a propósito da conversão do Vitorino e do Vitorino assumir publicamente, e desenvolve uma reflexão que a gente vai ver daqui a pouco, né, sobre o porquê dessa alegria. E no capítulo 4, quer dizer, eu estou colocando aqui, né, por minha conta, né, que tem uma questão política no capítulo 4, né, no sentido de que
há uma disputa pelos fiéis, né? Então, também a própria alegria tem a ver com isso, né? Você conseguir regimentar, né, pessoas para o cristianismo, né, e fazer com que elas deixem outras seitas ou religiões. Daí no capítulo 5º, ele descreve o impacto da história de Vitorino sobre ele. Isso vai acirrando, né? O conflito interior ele vai crescendo, né? Ao longo do livro 8. Vai justamente indo até o momento, né, apoteótico do choro na figueira. E esse conflito também é interpretado à luz de muitas passagens bíblicas. No capítulo 6, ele começa a encaminhar a narrativa para a conversão, mencionando outras histórias exemplares, do Antão e dos inspetores imperiais. Né? No capítulo 7, ele, assim como tinha feito com o Vitorino, né, ele narra o impacto que essas outras histórias tiveram sobre ele. O conflito vai se tornando insuportável. No capítulo 8, ele vai para o jardim. Né? Então, vamos dizer, onde começa esse momento, esse episódio, né, do jardim. E tem um momento aqui, né, ainda no capítulo 8, no 9 e no 10, que ele vai desenvolver uma reflexão sobre a questão do querer, do poder, né, do eu, da alma, em que ele vai, no capítulo 10, refutar, né, de novo, trazer o diálogo com os maniqueus e refutar a posição maniqueísta sobre esse fenômeno. Né, basicamente, como a gente vai ver, né, eles viam a própria alma, né, de certa maneira, como sendo dual, como se houvesse duas almas, né, uma do bem e uma do mal, e ele vai defender que não, né, que existe uma alma só com diferentes vontades. No capítulo 11, né, aí ele retoma a narrativa e o sofrimento vai, né, ao extremo, e aí aparece essa ideia do atira-te, né, que acho que dá para fazer uma relação com a ideia de salto, né, que vai ser muito importante. E por fim, no capítulo 12, né, aí o momento do choro sobre a figueira, em que ele clama pela graça de Deus, que chega pela voz das crianças e a leitura de Paulo. Né? Aí no final, no último parágrafo, o Alípio diz que vai acompanhá-lo, né? A mãe fica super alegre, né? E assim por diante. Bom, então, no capítulo 1, como eu disse, né, então são várias citações bíblicas. Né? No primeiro parágrafo, ele descreve a situação em que se encontra a essa altura do percurso. Né? Então, toda essa narrativa. Apesar de não haver dúvida, ainda há vacilação, hesitação. Né? Acho que hesitação é uma palavra-chave. 8, né? Porque é justamente, né, a alma dividida entre duas vontades. Enfim, né? E aí já tinha a ideia de procurar Simpliciano. Ele menciona, né? Daí no segundo parágrafo, né, ele mostra, como eu tinha dito, né, que o amor e o prazer também já não estão, quer dizer, ele continua envolvido com as atividades seculares, com os prazeres danos, né, mas ele já não ama, já não, no fundo, já não sente prazer, mas não consegue dizer não, digamos assim, né, não consegue evitar e se sente preso, né, inclusive pelas expectativas e os compromissos, né? Inclusive ele tinha um compromisso do noivado, né? Ele vai romper para se tornar justamente celibatário, né? Então Agostinho já tinha clareza quanto ao caminho a seguir e o mostra citando diversas passagens das escrituras. Mas ainda faltava algo para que vencesse a hesitação. Hesitação que é ela mesma talvez o grande problema, a grande fonte de sofrimento. Pois, enquanto hesita, o ser humano não é, no sentido forte do termo. Ele é, entre aspas, ora uma coisa, ora outra. Somente a fé traria a firmeza para persistir numa mesma atitude e assim entrar num efetivo modo de ser. Porque só Deus é, no sentido forte da palavra. Ou, em outras palavras, fazer, né, aqui jogando um pouco com termos do Heidegger, né, fazer do próprio estar no mundo, digamos assim, um ser no mundo, né, no sentido forte. Se vocês quiserem me interromper. Então, no capítulo 2, ele vai ao tal Simpliciano, que é quem batizou Ambrósio, né? Ele fala que foi o pai espiritual, alguma coisa assim, né?
menciona os livros e menciona para o Simpliciano os livros platônicos que ele tinha lido, traduzidos por Vitorino, e é elogiado. Né? O Simpliciano fala que os livros platônicos são melhores do que muitas outras filosofias, e que o Vitorino, né, que é o tradutor, então é um caso à parte, e daí ele conta a história do Vitorino, né, que é o primeiro exemplo que aparece aqui no livro 8, de exemplo de conversão e assunção da fé, né, publicamente. Como nos mostrou a professora Cristiane, Agostinho pretende servir de exemplo, através das suas confissões, ele enfatizou isso. Né? Então tem essa ideia, esse caráter exemplar da narrativa, né, da história sendo contada. Nesse capítulo, ele mostra como Vitorino, pela narrativa de Simpliciano, serviu de exemplo para ele mesmo. Exemplo de um homem erudito e sábio, segundo os padrões mundanos, portanto, como ele, né, que era um grande retórico, professor, etc., mas que não teve vergonha, né, ele usa exatamente essa expressão, de, qual uma criança, ajoelhar-se perante Deus através da fé cristã, que era considerada um escândalo. Né, ele cita essa palavra, na verdade, ele, né, no mundo romano, né, eu coloco, ao menos na época da carta de Paulo aos Gálatas, né, de onde ele traz a expressão, né, que é essa expressão escândalo, escândalo da cruz, né, ele tira da carta aos Gálatas. Bom, aí no quarto parágrafo ele confidencia Simpliciano, né, interessante, porque ele fala para Simpliciano, confessa que já é cristão, mas não assume publicamente, como se fosse um segredo. Né? Ao contrário de Vitorino, portanto, né, ele ainda é dominado pela soberba e pela vergonha, né, que são as palavras que ele usa aí. Daí volta para o Vitorino, e o Vitorino, né, assume publicamente e é ovacionado pelos alegres cristãos. Né? Volta na narrativa do Simpliciano. Bom, para além da narrativa e de seu caráter exemplar, vale notar como há nesse trecho uma disputa pela posição de Vitorino. De um lado, a cultura pagã de que ele fazia parte, segundo, né, a expressão do Agostinho, por emulação soberba. Né? Quer dizer, imitação. Né? Seria uma tendência, né, do ser humano a fazer como os outros fazem, né? Que vai aparecer no Heidegger como pessoal. Né? E de outro, a igreja representada por Simpliciano, né, nessa narrativa, que, nas palavras de Agostinho, não cabia em si de alegria, por ter conseguido justamente trazer o amigo, arregimentar o amigo, né, para a fé cristã. Que é um tom também predominante nas epístolas paulinas. Né? Paulo está sempre, né, justamente escrevendo para os Gálatas, para os Tessalonicenses, para os Coríntios, etc., né, buscando angariar novos crentes ou manter fiéis os que já são, estabelecendo regras de conduta, etc., né, com intuito de formação, né, e reforço de uma certa comunidade cristã, né, ampliação, reforço. Então é compreensível, né, propõe aqui, né, é compreensível que o recém-nomeado bispo de Pono tivesse preocupações similares. Quer dizer, ele está também, né, querendo algo que vai na mesma direção. Então, ele, né, quando nesse episódio, né, a gente vê os cristãos felizes, alegres, porque Vitorino assumiu publicamente. Né? Daí, no capítulo 3, o Agostinho vai se perguntar sobre a razão de tamanha alegria, e, ao refletir sobre isso, considera, a partir das passagens bíblicas, questões como, né, expressão minha, né, mas probabilidade e imprevisibilidade. Com efeito, se até Deus, que conhece tudo da mesma maneira e é sempre igual a si mesmo, né, que das expressões que ele mesmo usa, né, alegra-se quando recupera uma alma que se perdia, a palavra recupera também ele usa, né, é talvez porque ela se insere com isso, a alma, naquele estreito espaço de possibilidades incertas a que poderíamos chamar livre-arbítrio. Aqui eu estou fazendo saindo um pouco do texto, mas, né, me parece que para pensar essa alegria de Deus com a alma que volta, né, é porque talvez, né, essa alma, enfim, uma hipótese, né, só para... daí eu brinco, como sabe todo apostador, quanto menor a chance de ganhar um jogo, maior a alegria ao ganhar. Outro elemento, bem ilustrado pela parábola da ovelha perdida,
é o risco representado pela alma que se desgarrou do rebanho. Mas, melhor recuperar uma, né? Que está em Lucas 15, né? A parábola da ovelha perdida. Então, é o risco dela se desgarrar, né? Dela eventualmente vir a associar-se a outras seitas, né? E, portanto, você perder, porque você tem uma ideia de disputa, né, pelas almas. De onde a importância de resgatá-la, recuperá-la. Tudo isso, em todo caso, diz respeito ao mundo terreno, onde importam as perdas e ganhos, né, a expressão que ele usa, ao passo que, obviamente, em Deus não há variação, né, desse tipo. Você queria comentar, Isa? Ele falou da mulher do Drácula. Ela é uma figura muito importante quando ele vai tratar do esquecimento. E, enfim, é interessante, porque isso faz parte da retórica do próprio Agostinho, né? Ele vai já introduzindo questões que ele vai desenvolver tardiamente, né? E especificamente a relação da mulher do Drácula, que deve ser algum mito da época. Porque, enfim, eu vou atrás do que é isso, né? Porque ele fala como se todo mundo soubesse. Acho que é uma passagem bíblica, não é? Não sei. Porque Drácula é uma moeda grega, né? Acho. Que ele fala aqui, ó. Também nós não vemos com imenso prazer a alegria do pastor que pôs aos ombros a ovelha desgarrada ou da mulher que encontrou o Drácula. Então, porque isso, ela estava procurando um Drácula no escuro, ela achou. Né? O que ele relata, pelo menos em Confissões, é mais ou menos isso, sobre a mulher do Drácula. Né? Deve ser algum tipo de mito, história, porque ele realmente trata como se todo mundo soubesse do que história é essa, né? Que ele está sempre aludindo. Né? E essa questão ele vai trabalhar no livro 10 em relação à memória e ao esquecimento. Ele vai usar como analogia. Mas existe aí uma questão muito mais profunda dessa memória e esquecimento. Porque a memória e o esquecimento sobre a própria vida feliz. Então é como se você, enfim, estivesse procurando a tua felicidade na Terra, que seria, de alguma forma, a reconciliação com Deus, né? E você não sabe direito onde está a felicidade, você não sabe nem o que é essa felicidade, você se esqueceu, né? E aí, enfim, quando você encontra a felicidade, você tem a mesma sensação de você estar procurando algo que você perdeu. Enfim, é por isso que ele usa a analogia. Essa felicidade, tipo, é isso, era isso que eu estava procurando. Né? Você não tem essa plena noção racional do que você está procurando, mas você procura do mesmo jeito. Esse é o ponto, né? Para o Heidegger isso vai ser profundamente importante, essa relação de procura. Tem uma questão muito forte. O Heidegger vai elogiar essa noção de procura. Ele está aí buscando, andando. E aí ele tem essa noção não racional, não conceitual. Ele não sabe que objeto ele está procurando exatamente. Existe uma relação de esquecimento. Mas você acha, você sente que está certo. Esse é o ponto. Sim. É interessante que aqui ele já mostra exatamente do que se trata esse dilema, Traga. É o dilema da felicidade. Que só pode existir Deus. Só pode existir com a igreja, etc. E uma dracma é devolvida a teus tesouros, as vizinhas da mulher que a encontrou. Lucas 4, 4 a 10. Será que é 15 aqui? Será? Eu acho que não é. Eu acho que é realmente um negócio que não é da Bíblia. Não sei. Vou procurar. Por aqui. Quem sabe, eu acho. Não, eu estou aqui também. No 4, 15, 7. Dracma perdida, está no Lucas 15, 8. Qual a mulher que, se tiver 10 dracmas e perder uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura com cuidado até encontrá-la? E, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas para lhes dizer: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que tinha perdido. Ia valer muito isso. Do mesmo modo, eu vos digo, há alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se converte. Essa é a ideia. Então, por exemplo, é o que eu tinha olhado isso. Muito importante essa passagem. Tá. A Cris falou sobre isso, né? E o Gilson também fala.
porque assim, tem essa influência dos platônicos, né? Só que em Platão tem a ideia de uma reminiscência como se fosse de outra vida, etc. Né? No caso, não é, mas é algo que está né? Tá na Não é alma, outra vida. mas é de Deus. Não, Né? Porque nós viemos. ele faz a conexão do Gênesis, né? Então todos nós estamos ligados a Adão e Eva, de alguma maneira. Então todos nós, bem, isso é bem da mitologia cristã, né? Todos nós temos uma tendência a tentar recuperar aquela felicidade do Éden, então a gente fica procurando isso, vagando a humanidade, fica, enfim, né? E essa é uma questão que o Agostinho tem um livro só para o Gênesis, que é bem complexo, bem interessante, e que pelo menos na aula que eu tive com a Cris na pós, ela usou bastante esse livro. Então seria essa ideia, de certa forma, a gente tá, é uma lembrança meio mitigada que fica no fundo da nossa alma. Assim, faz a gente se movimentar. E daí a ideia de uma recuperação, né? De um retorno. Tem esse né? E quando o Heidegger, quando aparece lá em Ser e Tempo, funde a nossa cabeça, né? Porque ele está dizendo que às vezes o fundamento é nada, então como é que pode ter? Né? Então, eu descobri que isso é uma polêmica. Não. Sim. Mas certamente está relacionado com isso daqui, né? Mas enfim. Aí eu cito uma passagem, né, aqui do 7. Acho que é do 7 ou do 8, agora eu estou em dúvida. O que faz que as coisas daqui. Não, é do 8. O que faz que as coisas daqui alternem perdas e ganhos, ofensas e conciliações, as coisas daqui. Talvez essa seja a medida delas, e quanto deste a elas, dos céus mais altos até as últimas profundezas da terra, do início até o fim dos séculos, do anjo até o verme, do primeiro movimento até o último, todo gênero de bens e todas as tuas justas obras, atribuindo a cada um seu lugar e conduzindo cada um a seu tempo. Ou seja, o mundo da criação, das várias coisas que comportam tamanho, dimensão, extensão, né? Aquela questão da extensão que a gente já viu. E aí ele diz: ai de mim, como és alto nas alturas e quão profundo nas profundezas. Nunca te ausentas e nós mal conseguimos voltar a ti. Então, justamente volta aquela ideia, né? Quer dizer, Deus não pode ser pensado em termos de extensão, não pode ser pensado em termos quantitativos, né? E aqui também seria interessante, né? Eu falo, o Kierkegaard ele explora, né? Essa questão, sobretudo, né? Me parece assim, de perdas e ganhos, né? Ele fala até da loteria, no capítulo 5 do Conselho de Angústia, né? Justamente falando de como as perdas e ganhos do mundo terreno, né? Se tornam absolutamente irrelevantes, né? Ele traz também, eu acho, uma noção de equilíbrio, que é bem histórico, porque ele era muito influenciado. Ele fala de Cícero, né? Acho que não sei se no livro 6, mas ele foi muito influenciado por Cícero, estoicismo romano, estoicismo grego. E tem essa noção, quando ele fala da morte, ele fala sobre, enfim, de como que a morte complementa a vida, de certa forma, no terreno, então ele tem uma noção de equilíbrio. E aqui tem uma noção de equilíbrio em relação a prazer e dor, né? Que ele fala que a alegria se torna mais prazerosa com mais difícil a luta é, né? Então, fica fazendo esse tipo de analogia. Então, ele tenta achar uma das perguntas que é condutoras do livro 8 é por que sofremos? Eles mesmos, antes de enfim, ser toda aquela história, eles ficam tentando descobrir por que há sofrimento, por que é necessário tanto sofrimento, que Deus, né? Ele até se revolta um pouco contra Deus e aí depois ele fica tranquilo. Mas ele fica tentando achar uma resposta por que a gente tem que passar pela dor para encontrar a Deus. Isso é bem forte do Agostinho e do pensamento cristão em geral. Né? Sim. Deus escreve certo por linhas tortas, esse tipo de noção. Até o Heidegger recupera isso um pouco na preleção. O Agostinho tem um pouco dessa ideia. Tipo, Deus coloca tentações, Deus coloca dificuldades para a gente ter uma espécie de aprendizado. Uhum. Sim. Não, e mesmo aqui, né? O sofrimento ele vai atingir um ponto culminante, daí quando ele chega ao máximo é que vem a pacificação. No caso, a máxima alegria, né? Vai, de certa maneira, resultar do máximo sofrimento.
enfim, né? É como se no mundo terreno é assim, não tem jeito. Quer dizer, então mesmo os assuntos, por exemplo, né, da igreja, né, essa questão dos fiéis, né, conseguimos recuperar um que estava perdido, né, a questão das perdas e ganhos está aí, né, embora trata-se de ser, né, como eu estava dizendo, né, de, portanto, chegar a esse outro plano, né, encontrar essa tranquilidade, mas enquanto se está no mundo terreno, as coisas continuam sendo. Tranquilidade plena. Sim. Por isso que, de certa maneira, né, quer dizer, tem essas questões aqui que são, né, tanto políticas, estratégicas, né, de como conseguir ganhar mais fiéis, né, e por que há tanta alegria quando você recupera um que você imaginava que já era, né, que estava perdido. Enfim, e ele está fazendo tudo isso, né, com citações da Bíblia, né, quer dizer, mostrando como isso está ali, né, tanto e aí no capítulo 4, né, que entra mais essa questão da disputa pelos fiéis, né, mas num primeiro momento é interessante porque ele, né, justamente fala, Deus empurra e chama de volta, olha só, né, o que a gente estava falando. Então Deus joga no mundo, né, e deixa aberta a possibilidade de uma recuperação de si, para falar em termos heideggerianos, né, porque, né, tem a ideia do si mesmo, né, que se recupera. O artigo do Bento Santos vai justamente falar sobre isso, né, aquele que eu passei, né. Então essa ideia, né, Deus joga, você esquece, né, e vai ficar o tempo todo querendo voltar, rumo a ti, né, como está lá no primeiro parágrafo. Então, mesmo quem se perdeu inteiramente, sempre terá a possibilidade de voltar, né, de reaproximar-se, abrir-se à luz. Mas tal. isso é polêmico, né, por causa da graça. Então, tem os Então, poderá, se a graça, né, escolher aquela pessoa. Deus quiser. Se Deus quiser. Exato. Sim, mas, vamos dizer, é uma possibilidade, claro. Isso vai ser um ponto, né, super complexo, né? Se é só a graça ou se tem, né, na verdade, uma combinação, né, da graça e eu acho certa que, margem para o assentimento. Dele. Eu acho que um pouco que é o que eles falou. Não há certeza, né? Que tipo de vontade que Deus tem. A gente é pequeno demais para entender a vontade de Deus. Né? Então a salvação depende da vontade dele. Porém, a gente não sabe qual é a vontade dele, porque é mistério. Então, assim, se ele, né, abrir a possibilidade da vontade a ti, aí você pode ter, aí você tem a questão do livre-arbítrio de aceitar a graça ou negar a graça. Mas a graça depende dele, né? É uma das grandes polêmicas mesmo que tem no cristianismo de forma geral. Né? Sim. Que a graça, ela vem com o batismo? O batismo é importante. Ele é uma espécie de proteção. Eu, inclusive, no livro 1 a gente não leu essa parte, mas assim, o Agostinho teve uma doença, deixou muito claro o que aconteceu, e o pai dele não deixou a mãe dele batizá-lo. Tanto que o batismo só vem depois, muito tempo depois, no livro, né? E aí ele fala que isso foi terrível, horroroso e tal, mas uma coisa muito séria aconteceu. Dava a entender que se ele saísse para ser batizado, ele ia morrer. Mas a mãe chorou e etc. É como se você ficasse desprotegido. Né? O batizado, ele é necessário, sim, para você entrar no reino do céu. Isso todo cristão, católico ou cristão, enfim, vai passar por uma espécie de batizado. Mas o batizado é feito nos nenéns, no catolicismo, justamente porque é uma espécie de proteção. Você tem uma espécie de guarda e você está menos vulnerável aos pecados. Mas o Agostinho, ele é muito claro nisso. Você vai pecar sempre, o tempo todo. Inclusive, no livro 10, na metade, mais ou menos, ele fala que você peca em sonho. Você peca em desejo, você peca em vontade. Não é só ação. Você peca o tempo todo. Não tem, você está com a mácula, você está com a ferida do pecado original. Não tem jeito. A própria condição humana. Isso. Sim. Aqui o Lourenço Lame, sobre essa questão do batismo, né? Ele fala que no capítulo 11 do livro 1, né? O Agostinho fala, né? Ainda criança, ouvi falar da vida eterna,
né, que desceu até nossa soberba, me marcaram com o sinal da sua cruz e me temperaram com o seu sal, já ao sair do ventre de minha mãe, que muito esperou em ti. Aí ele explica. Com esse ritual, o recém-nascido se tornava um catecúmeno. O batismo, propriamente dito, se realizava mais tarde, frequentemente em idade adulta, no caso de Agostinho. Aí depois, quer ver? Que acho que veio o que você estava falando. É que eu estava discutindo isso com a minha chefe, absolutamente católica. E Absolutamente. discutindo essa questão da graça no Agostinho. Ela diz que ela entende, que estudam lá, é que atualmente a graça vem com o batismo. Então, isso não são pessoas que estão escolhidas aqui. Porque, na verdade, dentro do cristianismo você tem tem as ordens. Essas posições. Isso é uma típica discussão, assim, né? Basta isso, não basta, quer dizer, ou isso ajuda, aumenta a chance da graça. Escolhidos. Muita coisa mudou, né? Então, assim, na época do Agostinho tinha a época do purgatório, eu acho. Não existe mais o catolicismo purgatório, isso é o inferno. Aí, antes as pessoas consideravam que os padres, para entrarem na igreja, tinham que ouvir uma espécie de chamado e era muito considerado coisas que parecem sobrenaturais, sei lá, Jesus aparecendo na sua frente, você ouvir uma voz, coisas do tipo. Hoje em dia, de verdade, né, eu conheci, tem muitas pessoas que quase foram padres na filosofia, então é comum a gente encontrar, ou padres mesmo. E eu já ouvi, hoje em dia, eles chamam psicólogo. Ninguém leva a sério o chamado. Eu fico, não. Você não está bem. Eles acham perigoso, eles acham que a pessoa pode ter uma coisa meio fanatismo, de se achar especial, se colocar numa posição de destaque, né, ter um complexo de Deus em relação a eles, acham perigoso esse tipo de fenômeno. Isso também. O protestantismo é mais caótico ainda, então, tipo, por exemplo, dentro dos neopentecostais tem 40 mil linhas. Mesmo se você pegar uma ordem de uma igreja que tem neopentecostal mais centralizado, cada falange vai ter uma espécie de, enfim, não é muito menos centralizado do que a igreja católica, que ainda tem, digamos, as suas vertentes. Né? Cada ordem tem um tipo de ritualística, né? Tem as freiras que são completamente enclausuradas, tem as que não são completamente enclausuradas, enfim. Tem um monte de diferenciações, mas ela ainda é centralizada. A Igreja Católica, por exemplo, decide o que é oficialmente da Igreja Católica, o que não é, né? Que, por exemplo, é seita. Vai jogar para fora. Mas ainda assim, tem umas variações bem grandes. Só para concluir esse assunto do batismo, né? Então aí depois ele fala, né, nesse mesmo capítulo, da questão, né, que ele não foi batizado. Aí o Lourenço faz uma nota, né? Na época, a idade adequada para o batismo ainda era matéria de discussão. Muitos, como a mãe de Agostinho, consideravam que os pecados da puberdade seriam mais graves se a criança já fosse batizada. Seria mais grave ainda você... Miguel, praticamente. Você dá só depois, aí salva já. Deixa pecar bastante, depois... Então, é exatamente isso. Tem uma briga, né? A Mônica sempre foi católica e o pai do Agostinho era tipo ateu. Foi isso que eu... Pagão, né? Acho que era pagão. Que dá a entender que ele não ligava para isso, nem um pouco. Então eles tiveram uma briga e teve essa coisa do Agostinho ficar doente, não sei, o cara não queria que o neném dele fosse molhado com água suja. Sei lá o que aconteceu, não dá para entender direito o contexto, por que seria tão grave assim, né, o Agostinho ser batizado ali naquele momento. Mas pelo que eu entendo, o Agostinho era a favor de batizar os nenéns, as crianças, que é o que depois virou... imagino que sim, porque o que ele comenta aqui, ó, ele fala, quão melhor teria sido que eu sarasse logo, que os cuidados meus e dos meus pais para comigo providenciassem que a salvação da minha alma, uma vez recebida, fosse tutelada por ti, que me deste. Melhor certamente. Mas minha mãe sabia quantos e quais turbilhões de tentações me ameaçavam após a puerícia, e queria entregar a eles a argila com que seria formado, em vez da efígie. Enfim. Ela já sabia que ia roubar Deus. Então, né,
Perdi aqui exatamente onde que eu... A gente está sabendo, porque eu falei da questão da possibilidade de voltar, né? É. Mas, claro, a questão é assim, mas a gente não sabe quem vai ter a graça e quem não vai, né? A questão do batismo, quando muito, você poderia dizer, aumenta a probabilidade. Mas quantos santos eram de outra religião, né? E se converteram muito tempo depois, né? Então, assim... E também tem uma tendência do Agostinho achar que o cristianismo é para os pobres. Ele vai falar sobre isso aqui, eu tenho. Mas tinha essa coisa muito do cristianismo primitivo, que o cristianismo é para os pobres, é para os sofredores, é para os fracos, Sim, tem que ter a famosa, né, o rico passar... tem uma questão. E a identidade de Deus, a abertura da identidade de Deus é um grande discurso falando de novo de como o catolicismo é para os miseráveis, para os pobres, é para aqueles que sofreram na terra, aqueles que, né, tiveram agulhões, né, enfim. Então, assim, não sei se para todo mundo. Mas não era o caso dele nem do Vitorino. Né? Não, mas ele se vê como sofredor. Sim. Ai, meu Deus, eu vou bem. Ele chorou, enfim. Vai chorar de novo aqui. Vai, bastante. Mas, enfim, voltando aqui para o caminho do texto, né? No capítulo 5, né? Então ele vai no parágrafo 10 falar do impacto do Vitorino sobre ele, né? Mas que ele ainda é insuficiente para a conversão, né? Vão ser vários, como se fossem vários degraus, né? Até chegar lá. E aí, né, começa uma descrição cada vez mais dramática desse conflito interior, né? Eu comentei assim, há aqui uma inflexão. Depois de falar sobre Vitorino nos capítulos anteriores, do 2 ao 4, Agostinho volta a falar mais diretamente da sua própria situação, face ao desejo de imitar, ele usa essa expressão, né, tal figura, e entra na fundamental questão da vontade cindida, né, principais pontos do livro, né, a constituir grilhões interiores, não exteriores. E vemos a sequência seguinte, né, aqui. Primeiro, o inimigo se aposta da vontade e perverte-a pela libido. A libido engendra o hábito se converte em necessidade. Tais são, né, os que ele chama aqui de anéis entrelaçados, que lhe permitem falar em corrente, né, em prisão, aprisionamento. Mas há uma vontade nova, diz aqui, de certo, ligada àquele movimento originário rumo a Deus, né, que a gente viu lá no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro 1. Agora percebido como vontade. E ela visa o único prazer seguro. Aqui eu estou parafraseando, né, usando expressões dele. A fruição de Deus. Seria o único prazer seguro, porque qualquer outro prazer, né, é inseguro no sentido de que acaba, né, portanto, né, você acha que tem, mas ele escapa, né, e está ligado ao pecado. É com essa vontade de fato que se instaura esse combate interior, a dilacerar a alma, né, de Agostinho. O novo, esse novo, né, contra o velho, espírito contra a carne, e assim por diante. Se até há pouco víamos esse combate de um ponto de vista externo, por assim dizer, agora o vemos internamente, né? Ele traz para dentro. E continua. Tem umas coisas... Ele traz a responsabilidade totalmente para si, né? Sim. Por exemplo, né? Aqui. Por isso eu suspirava, atado, não pelas férreas cadeias de uma vontade alheia, mas pelas minhas também de ferro. Então a responsabilidade é dele, né? Então tem uma coisa muito na fundo, sei lá, vou pensar alguém que... Enfim, a pessoa só faz a coisa errada e faz mal para ela mesma o tempo todo. E aí ela fala assim, mas eu não queria. Mas nada, dentro do ponto de vista da você queria sim. Né? Esse é o ponto. Você queria sim. Né? A questão é que você quer mais de uma coisa. Você quer as duas coisas. Né? E você não tem ainda a coragem, né, de escolher, porque de certa forma o drama do livro 8 é justamente o momento da escolha. Uhum. Existe o livre-arbítrio, não é o filósofo da liberdade, mas é que ela não é nem restrita e nem autônoma, né? Não é uma espécie de... Existe uma visão muito moderna de que a liberdade seria a autodeterminação. Não se trata de uma autodeterminação. Né? Mas existe uma liberdade, existe um momento de escolha. Você pode escolher, por exemplo, ser feliz. Ou não. Eu acho se você puder escolher também, né? Porque nem sempre depende de você. Eu acho que é interessante pensar, né, como eu estava dizendo, numa margem, numa
margem estreita de possibilidade, né, de margem de ação. No outro dia, numa banca sobre o trabalho sobre Schopenhauer, né, até a Maria Lúcia usou uma expressão nesse sentido, né, e o Schopenhauer, na moral, ele se inspira muito, né, no cristianismo, apesar dele, né, sim, os santos são, né, o exemplo perfeito da negação da vontade, que é o que a moral visa, né? E tem essa questão. E também não tem liberdade, né? Tem a ideia de um caráter inato, mas tem uma figura de caráter. Portanto, essa questão da liberdade, ela fica sempre numa margem muito estreita, né? A mesma coisa eu acho que vai inserir tempo, acho que é por aí também. Poder pensar a escolha, né? A escolha, né? Ele usa a palavra, insiste, resolução, etc., mas ao mesmo tempo parece uma coisa involuntária. Então, é uma coisa ambígua, né? Ao mesmo tempo que é involuntário, tem um elemento voluntário, mas, enfim, né? Não dá para quantificar propriamente, né? Mas, enfim. Mas a questão da autorresponsabilização é importante, né? Sim. Ele que pega. Sim. Sim, uma coisa que eu ia dizer, que na verdade eu vou falar mais adiante, né? É impressionante, isso lembra muito o mecanismo do vidro, que a gente hoje descreve como o mecanismo do vício, né? A pessoa quer parar, ela sabe que aquilo faz mal para ela, mas ela não consegue, né? Ela acaba voltando para aquela vontade que ela odeia, né? É interessante. Sim, outra coisa interessante é que ele fala muito de hábito, né? Exato. Hábito, a violência do hábito. Muito atual, né? Você pode conectar com discussões da modernidade, que tem coisas muito fortes em relação ao hábito. E é uma espécie de tendência, memória estranha, né? Muito ligada ao corpo, o hábito, que o Agostinho descreve, né? Lembra até assim, o meu companheiro perguntou, o Agostinho tem memória corporal? Sim e não, mas tem, né? Porque ele fala de hábito, ele fala também das imagens impressas por órgãos sensíveis, né? Mas ele fala muito dessa questão, né? De como que se constrói a ideia de um hábito, né? Você já tem uma vontade, se for um hábito ruim, né? Você tem bons hábitos. E eu acho que ele descreve isso também em cursos de música e de outras ritualísticas cristãs, de educação, de como que seriam os bons hábitos, né? Mas existe uma ideia daquilo que alimenta o vício e daquilo que alimenta a virtude. É uma questão muito grega da filosofia antiga, os vícios e virtudes, né? Tudo era dividido entre vícios e virtudes, né? Então ele fala da luxúria, já que se constrói sobre uma vontade perversa, e aí você vai construindo um hábito, e aí você não consegue resistir, o hábito ele meio que vai acontecendo, né? Vira uma necessidade. Né? E vira uma necessidade. Nunca foi uma necessidade, esse é o ponto. Né? Anéis da corrente, né? Uma coisa engata na outra, né? E aí vira necessidade, né? Ou seja, você não consegue resistir, né? É muito difícil. E o interessante é que o hábito ele não é corporal. Ele ele fala alma, ele tem uma ideia, talvez uma ilusão, não sei, mas a alma manda no corpo. Né? Ele fala isso muito claro, assim, que eu mando a alma mexer minha mão, a alma mexe minha mão. Enfim, ela tem total autonomia sobre o corpo. O que ela não tem autonomia, e aí é o grande mistério de por que a gente sofre, ela não tem, às vezes, autonomia sobre ela mesma. Sim, né? exatamente como vai parecer. Então o hábito ele não é corporal, né? Nesse sentido assim que as pessoas pensam, por indução de comportamento, enfim. Não, ele é da vontade. Né? É uma vontade que está marcada, como você está mais próxima por algo... prazeres carnais, prazeres mentais. Mas, enfim, estou seguindo aqui, né? Eu brinquei, né? Segue o conflito, né? Tipo, segue o jogo, segue o conflito. Isso mesmo. Ele vai fazer uma descrição até o hábito do livro. E aí, quer dizer, é interessante que o que Agostinho aprendera nas escrituras, né? Está acontecendo agora nele mesmo. Mas o que acontecia? Carne e espírito desejando um contra o outro no mesmo eu, né? Estou parafraseando. Ou não seria o mesmo eu? O texto nos confunde. Ele diz, era eu em ambos os casos, mas era mais eu num caso, menos eu no outro. Eu não era eu, diz ele, ao consentir voluntariamente a algo contra a vontade. Mas também era eu, ao buscar voluntariamente o que não queria. Não há contradição
consentir voluntariamente para uma coisa Sim. contra a sua vontade. Então, mas é isso, Essa é a ideia, essa é a história mesmo. é isso que ele está querendo mostrar, né? É. Essa contradição que justamente aqui vai se tornando insuportável, né? Todo o existencialismo vai trabalhar em relação a isso, né? E o mais interessante é que uma das figuras que mais trabalha com isso é justamente o existencialista ateu, que é o Sartre. Porque ele tem aí os conceitos de boa fé e má fé, justamente esses termos. Mas é um pouco isso, a má fé e a boa fé estão juntas o tempo todo. Elas são ambíguas o tempo todo, você é jogado para os dois lados o tempo todo. Então você faz algo que você queria, você finge que não queria, e reforça isso. Você fala que quer algo e faz exatamente o oposto, mas porque você também queria o oposto. Então, sabe, ele trabalha muito com esse jogo do ser humano, e ele é ateu, é altamente enunciado isso em várias obras dele. Mas ele vai relacionando, um dos filósofos existencialistas da filosofia que mais trabalha com esse combate, inclusive critica o próprio Heidegger por ele não ter percebido esse combate. Como se você pegasse tudo isso daqui, tira Deus. Quer dizer, Agostinho está descrevendo um cenário de conflito interno, né, muito radical. Né? Que vai ser explorado pela psicanálise. Né? Muito forte, essa parte. Lacan. Sim. Psicanálise, porque tem essa coisa do Freud do Thanatos e do Eros disputarem pelo teu eu. A vida e a morte disputando pelo teu eu. É isso, basicamente, o que está em jogo. Enfim, ao que tudo indica, na verdade, talvez o ideal seja... Fica parecendo aqui, né, que haveria dois eus no mesmo eu, que não é o caso, como a gente vai ver em seguida. Né? Mas a gente vai sendo levado, né, a ter um pouco essa impressão. É um deles, no entanto, quem parece conduzir a narrativa. Esse que já não tem desculpa, que agora tem certeza, né? É o que ele diz aqui, né? Mas que até outro dia estava atado à terra e receava se livrar de todos os empecilhos, né? O que ele está chamando de empecilhos, né? Eu coloquei aqui essa questão, por que é tão difícil, né? Talvez, entre outras razões, não só pela questão do hábito, né? Pensando na coisa corpórea, mas porque a gente está falando de relações concretas com outros seres humanos. Inclusive o noivado, no caso dele, que ele teria de romper. Né? No começo do livro ele fala que ele ainda estava muito ligado à mulher, mas ele não estava pronto. Porque assim, a Igreja Católica, a gente não obrigava o bispo a ser celibatário? Não, ainda não. Né? Isso vai ser mais tardiamente, começa a ter problemas aí, gerando profundos, né? Então, aí eles param com isso. Tal. Mas era uma escolha, era uma disputa teológica, né? Ele fala aqui sobre o nessa época ainda não... Era uma escolha, disputa, uma discussão política, né? Devemos ou não devemos? Fala assim, ele fala a mesma coisa que Paulo, isso é bem interessante. Sim. Que beleza, pode ser, mas tem coisa muito mais importante na vida do que discutir sobre isso, em relação ao cristianismo. Né? Não só discutir, né? Fala assim, eu poderia ficar com uma Deus, mas eu prefiro ficar só com você, né? Fala para Deus. Né? Tá batendo papo com Deus, exato. Não, exato, ele cita Paulo quando ele vai falando disso. Paulo exatamente a mesma coisa, é legal, né? Ser celibatário pode vir. Não, ao contrário, legal. O Paulo fala assim, você tem um fogo, tal, você... mas aí você fica muito forte, entendeu? Ele tá resolvendo. Paulo é muito pragmático, né? Eu sempre falo isso e repito, muito pragmático. É interessado em questões muito concretas da realidade. Ficar pegue na monogamia, né? É muito estranho, né? Porque tem muitos evangélicos que usam Paulo para falar, tá vendo? Não pode beber, não pode transar, não pode fazer nada. Da carta de Coríntios ali que eu vi. Algumas passagens sim, né? Mas tem coisa mais importante. Isso, mais isso, né? Então ele fala assim, as viúvas, que ele fala, bom, se você quiser ficar celibatário, melhor. Mas se você tiver o fogo, vai ver que beleza. Né? Fica com alguém, faça o que quiser. Isso que o Henrique falou, né? Tipo, peque, mas peque monogamicamente. Me lembrou. Porque, por exemplo, a questão dos filhos não tem métodos contraceptivos muito eficazes nessa época, né? Então, tipo, por exemplo, como é que vai cuidar? Você tem um filho, você não sabe quem é o pai.
ponto. Para mim, quase todas as preocupações do Paulo, obviamente, são influenciadas por vários isso, mas são preocupações puramente mundanas e concretas. O Agostinho, ele fala uma coisa muito parecida. Ele fala, você pode casar, você pode amar, etc. Mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer modo, não é bagunça, né? E no começo desse livro ele fala que ele gostava muito de mulher, mas ele não estava pronto para assumir as responsabilidades do casamento. Porque não se trata só de você ter uma mulher, se trata de você assumir as responsabilidades de um casamento. É basicamente o que você quer dar. Você quer muito Complexo, né? Eu achava essa coisa autêntica dos históricos é muito forte para Agostinho. Você se distanciar do mundo terreno é bom. Você consegue ver as coisas que realmente valem a pena, que são ligadas mais à alma, né? Então é por isso que ele tem esse afastamento. Mas eu não acho que ele tem uma condenação muito forte. O Kierkegaard tem uma passagem que é muito engraçada, né? Quando o Henrique falou isso, eu lembrei no conceito de angústia, né? Que ele fala assim, na hora que o casal está tendo relações, o espírito, ele fala, peraí, eu vou ali e já volto. Então o espírito sai de cena para ficar só o corpo. O Kierkegaard, o espírito sai de cena Na hora do ato sexual. O espírito tipo, fala assim, vou ali e já volto. Nossa, porque tem um livro em que ele fala mais das carnais, né? De sexo. E aí ele fica falando com Deus observando, é muito boa da descrição, né? Então é quase o oposto. Mas na verdade acho que ele está falando assim, né? O ideal seria não ver, né? Mas isso é uma coisa também romana. Os romanos tinham uma deusa do casamento que eram retratados na cama. Então, tipo assim, ela tá lá, realmente, entre vocês o tempo todo. E ela está lá. Ela tá no campo, então ela é salvaguarda aquele espaço do leito matrimonial. Uma coisa assim também. Os judeus têm. Acho que é bem antigo. Os gregos também tinham uma deusa do casamento. Não sei se isso era uma. Bom, vamos lá, senão a gente não chega na figueira. A gente não chega no choro. Bom, aí então ele está falando do conflito, né? E aí no último parágrafo do capítulo 5, né, ele vai falar, ele pega e interpreta à luz de passagens bíblicas, né? Então tem alguns parágrafos que vem um monte, né, de citação. E aí nesse, né, se o anterior nos falava do conflito entre duas vontades, este nos indica qual dimensão, por assim dizer, cada uma delas pertence. Enquanto uma se liga ao homem interior, a outra se liga aos membros, né? Justamente aquela questão, ao sensível, aquilo que nos atrai pela carne. Para aquela uma lei, para essa outra lei. Lá de Deus, aqui é do pecado. Uma que nos libertaria, a outra que nos aprisionaria pela violência do hábito, né? Que ele usa essa expressão que eu achei interessante. Aí, só fazendo um gancho com você trouxe o Kant, né, na última aula, falando, bom, Kant, né, separa dever e felicidade, mas é interessante porque em Kant você tem duas leis. Você tem a lei moral e a lei dos membros, vamos dizer, a lei sensível, né? Então, né, esse conflito pelo menos quanto a isso, há uma semelhança. Bom, aí no capítulo 6, né, ele vai falar, né, de como Deus ele se refere, né, porque, claro, ele está contando isso para a gente, mas né, o desfecho já está dado. Ele fala de como Deus o subtraiu aos laços do desejo de cópula, justamente, né, que a gente estava falando agora, e da escravidão das ocupações seculares. Aí esse é o momento em que o Nebrídio e o Alípio entram em cena, daí vem o Ponticiano, então esse é um momento que parece né, aquelas horas dos diálogos platônicos, assim, né, que você tem alguns personagens. Então, eu fui procurar o existe, eu fui lá ver o joguinho. O livro de Paulo estava em cima da mesa de jogo. Isso, é um joguinho. Dá para interpretar também. Vocês já viram? Tem 3 bolinhas. Mas ele fala o nome do jogo? Sim, aí eu fui procurar. Curiosidade, né? Você tem que fazer 3 bolinhas pretas de um lado e 3 bolinhas brancas do outro. Mas é tudo misturado, né? Você só pode ir pulando. Esse é um tipo. Quando jogar também, sério. Tem o clássico. Tem que ficar assim, Mas enfim, né? Tudo que eu estava falando, né? De probabilidade, jogo, de ganhos e perdas e tal, é interessante porque está em cima da mesa de jogo. Enfim. E daí vem um outro exemplo, né? O segundo caso exemplar, que é o caso do egípcio Antão, né? E o outro caso também, logo em seguida, dos inspetores imperiais em Treve, né? Que é onde fica hoje Trier, né? O Lourenço Mamo faz uma nota. O Antão
Tá usando. Ele é meio místico. Tá. Enfim, então com isso que vão se acumulando exemplos de pessoas que conseguiram fazer o que ele não está conseguindo, né? Acho que é meio tipo reunião do AA para o cara que está querendo parar de beber, né? Ele vê os outros, puxa, aquele conseguiu, aquele Eu acho que deve ter eu não uma consigo. questão meio mal, né? Tem essa questão do exemplo, tá? Você não deve ser um exemplo. E aí ele fica, se ele conseguiu, por que eu não consigo, né? Bem isso, né? Várias pessoas. E vai se intensificando o conflito interior, né? Que a gente sabe que o desfecho vai ser a conversão. Aqui eu chamei a atenção para a contraposição que há sempre, né, os interesses mundanos da vida secular e a devoção à vida espiritual, né? Inteiramente alheia às preocupações terrenas. Compreende-se nessa chave talvez a ênfase no caráter infantil e louco da vida cristã, né? Pensando naquelas passagens de Paulo, né? Que ele fala da loucura, que acho que a gente já comentou isso, em oposição, digamos assim, aos adultos razoáveis que têm seu foco nos negócios, né? Públicos ou privados e tal, né? Então tem um elemento, né, interessante assim, né, nessa capacidade, vamos dizer, de não ligo mais para nada desse mundo, né? Enfim, uma radicalidade assim. Daí no capítulo 7, né, enquanto Ponciano narra, né, todos esses casos, Deus virava Agostinho para si próprio, né? E aí ao olhar para si ele se horroriza, agrava-se o conflito com momentos de alto flagelo. Aí eu cito, ainda, acho que eu estou no 17 ou no 18, acho que é 17. Ainda adiava o momento em que, desdenhando a felicidade terrena, estaria livre para procurá-la, a felicidade a outra, né? A felicidade celeste. Apesar de não só o descobrimento dela, mas até sua simples busca ser preferível, simples busca, né? Só o fato de estar buscando a felicidade celestial, a beatitude, né? A grandes tesouros e ao governo dos povos, né? Ou seja, justamente, né, por isso que eu tinha falado, né, negócios públicos, negócios privados, né, seja a riqueza, seja o poder, né, ou a prazeres corporais que cheguem de toda parte ao menor sinal. Mas eu, adolescente muito miserável, e ainda miserável na saída da adolescência, Ele ainda estava adolescente, né? Era 29 anos. te pedia a castidade, dizendo: concede-me castidade e continência, mas não agora. Esse é a vida frase. Só esse existe. Eu vou secar, mas não agora, daqui a pouco, né? Continua procurando aqui, já que é melhor procurar. Enfim, É muito bom. todo mundo sempre cita, né, e brinca e tal. Bom, aí no capítulo 8 começa, né, o processo de conversão, e vai para o jardim. Né? Ele fala: havia um pequeno jardim na casa que utilizávamos assim como o restante. O tumulto de meu peito me levou até lá, onde ninguém atrapalharia a luta impetuosa que eu engajara comigo mesmo para o êxito que tu sabias. Mas eu ainda não. Delirava para ser salvo e morria para viver, ciente de que era do mal, mas inconsciente de que logo seria do bem. Aqui isso volta muito, né, essa ideia de morrer para viver. Né, porque você morre para o pecado, né, você morre a vida enquanto vida de pecado e ganha uma nova vida. Então, isso está lá no começo, acho que no 5 do livro 1. Né? E aí ele vai, né? Ao mesmo tempo que ele está fazendo essa narrativa, ele introduz aqui um outro momento de, digamos assim, reflexão, né? Sobre querer e poder. No parágrafo 20, né? Aí ele fala: mas não realizava algo que desejava com uma paixão incomparavelmente maior e que poderia realizar imediatamente, se quisesse, porque, se quisesse querer, sem dúvida, imediatamente quereria. É muito louco, né? Muito louco. Pois, nesse caso, Se quisesse, vontade e execução seriam a mesma coisa. E o querer já seria fazer. Só Deus faz só isso. Deus. E, todavia, isso não acontecia. E o corpo obedecia mais docilmente à menor vontade da alma, a ideia de que a alma, né, manda no corpo, você estava falando, movendo os membros segundo suas ordens, do que a própria alma obedecia a si mesma, cumprindo uma sua grande vontade, simples vontade. Né? Então ela consegue mover os membros, mas não consegue mandar em si própria. Muito interessante. Né? Então, sabemos que querer e poder se igualam apenas em Deus. Né? A gente já viu isso algumas vezes, a Cris falou sobre isso também. Né?
que nós vislumbremos essa possibilidade seria talvez um sinal de que somos semelhantes a ele. Contudo, essa possibilidade vislumbrada só se deixa realizar caso Deus interceda em nós, através da graça, que é o que a gente vai ver daqui a pouco acontecer. Né? E aí no capítulo 9, né, acho bem interessante esse parágrafo, vou citar inteiro. Que eles perguntam, deixa eu ver como é que temos de horário. Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Não, só para eu ter uma ideia. 11... 11h10. Ah, tá. Eles perguntam, de onde esse prodígio? E por que isso? Ele vai repetir 3 vezes essas 2 perguntas, né? Nesse parágrafo. Tua misericórdia me ilumine e eu pergunte, se puderem me responder os porões dos castigos humanos e os tenebrosos esmagamentos dos filhos de Adão. De onde esse prodígio e por que isso? A alma ordena ao corpo e este obedece imediatamente. A alma ordena a si mesma e encontra resistência. A alma ordena que a mão se mexa e a facilidade é tal que mal se distingue a ordem da execução. No entanto, a alma é alma e a mão é corpo. Ordena a alma que a alma queira. Não são 2 coisas distintas, mas ela não obedece. De onde esse prodígio e por que isso? Não sei como é que está na outra tradução essa. Como assim, né? Como assim? Como isso é possível? Como é que a gente pode, né? Querer uma coisa e não conseguir? De onde vem esse prodígio? Qual é o motivo? Fazem que brilha a vossa misericórdia, eu pergunto isso. É que essas 2 perguntas se repetem 3 vezes. De onde vem esse prodígio? Qual é a causa? A alma manda ao corpo e esse imediatamente lhe obedece. A alma dá uma ordem a si mesma e resiste. Que aí ele segue, né? Depois que ele se pergunta de novo. Quem ordena querer, repito, não ordenaria se não quisesse. Porém, não executa o que ordena. Isso é muito interessante, né? O Nietzsche tem muito essa coisa do comando e obediência, né? Então, ele descreve o conflito interno, né? E como uma vontade comanda e outra obedece, né? Ou não, enfim, né? Mas não quer por inteiro. Tá? Ponto. Logo, não ordena por inteiro. Com efeito, na medida em que ordena, quer, e na medida em que não executa o que ordena, não quer. É aquilo que a gente estava falando. Né? Você quer, mas no fundo não quer. Né? E não quer, mas no fundo quer. Ou seja, pois a vontade ordena que a vontade seja não outra vontade, mas ela mesma. Mas não ordena plenamente. Por isso não é o que ordena. De fato, então vejam, o segredo está na plenitude. De fato, se fosse plena, não ordenaria que o fosse, porque já o seria. Não é absurdo, então, que em parte queira, em parte não queira. É a doença da alma. É a doença da alma, que não consegue se erguer por inteiro alçada pela verdade, oprimida pelo hábito. Por isso as vontades são 2, porque nenhuma delas é inteira e o que está numa falta na outra. Então, é constitutivo, né? O que quer dizer é constitutivo da alma humana, é constitutivo do ser humano, né? Você querer 2 coisas contrárias. O que a gente estava falando, né? Enfim, a riqueza do texto, das imagens, né? Assim, é muito interessante. Faz uma descrição bem... Sim. As metáforas, né? Dramáticas, né? Esse é um dos livros mais dramáticos. Sim. Definitivamente. Sim. Bom, aí no capítulo 10, o que ele vai fazer? Né? Então, tendo dito isso, ele vai refutar os maniqueus, como os maniqueus viam isso, e aí fica mais claro para nós, né? Porque antes, como eu disse, né, houve momentos assim que daria para pensar, né, como se fossem duas partes, né, 2 erros. Que do jeito mais vulgar, a gente tem uma ideia maniqueísta bem forte. Sim. Por exemplo, quando tem aquelas figuras de série, desenho animado, que tem um tempo totalmente a ideia dos maniqueus em relação a isso. De que realmente existiria um espírito das trevas e das luzes dentro de você. Mal e bom. É justamente o que o Agostinho vai refutar agora. Eu sempre dou esse exemplo do anjinho e do diabinho quando eu estou ensinando o imperativo categórico.
Porque aí, no Kant, no fim das contas, você tem duas leis, né? Uma dizendo uma coisa, a outra dizendo outra. E se vira para resolver. Mas, Né? mas além da causalidade, seria tipo. A causalidade material seria tipo diabinho? Seria o diabinho. Ah, O que é curioso, né? Porque se não é, porque. se Enfim, não é Deus, nunca né? vi, é a lei da causalidade como algo mal, assim. Sim, mas é. Vai ser, inclusive, quando ele vai discutir o mal no livro da religião. Então, assim, Não sei. Tem esse conhecimento. o Lebrun tentou, né, falar que o Kant não era cristão, que ele acabou com a metafísica e tal, na tese dele, mas depois o próprio Lebrun vai falar, olha, ele estava errado. O cara era um baita de um cristão mesmo. Tem... Mas, enfim. Então ele vai falar sobre o equívoco dos maniqueus, né, que pensam em termos de duas mentes ou duas almas. Porque mesmo, é interessante, você falou, né, tem o anjinho e o diabinho, mas tem alguém que decide? Então, parece né? que sim. Eu acho que o Deus também tinha, só que é tipo. É isso. Existe uma alma, uma coisa quase meio assustadora. Existe uma alma ruim e boa dentro de você. Né? Duas substâncias esquisitas dentro de você. E aí existe você que tem que ficar tentando aí, lutando contra elas duas. Então é você versus duas. Né? O que o Agostinho está falando não, é você versus você. Sim. É só você contra você e é isso. Mas para eles não, era você e essas duas figuras. Até porque é aquilo que você falou, ele está chamando a responsabilidade está chamando a responsabilidade para si. Se você fala, não, tem duas forças agindo dentro de mim, você sempre vai poder, a força do mal prevaleceu, o que eu posso fazer? Né? E aí ele fala, né, que quando eu deliberava sobre começar já a servir o Senhor meu Deus, peraí, deixa eu só... No 10, né? Estou no 10, no parágrafo 22, porém, deixa eu só ver uma coisa. Não notei direito aqui. Quer dizer, tem que ser o 22, né? Senão está errado aqui na minha coisa, mas eu acho que não é inteiro. É aquele, infelizmente, não é não inteiro. número. É mais para o final. Quando eu deliberava, então é o trecho final do parágrafo 22. Quando eu deliberava sobre começar já a servir o Senhor meu Deus, como me propusera havia muito tempo, era eu que queria. E era eu que não queria. Era eu? Era eu. Ponto. Aqui ele só colocou, era eu. Ponto. Era eu mesmo. Mas nem plenamente queria, nem plenamente não queria. Por isso lutava comigo mesmo e me dissociava de mim mesmo. Olha que louco. Mas essa dissociação, ainda que fosse contra a vontade, não revelava a existência de uma mente de outra natureza, e sim meu castigo. Já é até mais dramático. Por isso me degladiava, rasgando-me a mim mesmo. Rasgando-me a mim mesmo. Assim, dilacerando mesmo. Assim, Dilacerar já tinha aparecido aqui. Aqui também. Mas nesse trecho ele botou me dissociava. E é aí, um pouco mais suave. Dissociação, sim. Mas o transtorno tem até nome de transtorno, né? Que é dissociação, uma coisa assim. Personalidade. E aí ele cita Romanos. Já não era eu que a produzia, mas o pecado que habita em mim. Está citando, né? A carta aos Romanos 7,17. Mas o pecado que habita em mim, por punição de um pecado mais livre, por ser eu um filho de Adão. Então, aquela conexão, né, que a Isa tinha mencionado, com o primeiro pecado, né, que torna a natureza humana, ou a condição humana. Agora, a Cris falou dessa distinção. Ela falou que a Ana Arendt usa muito o conceito de condição humana. Sim. Mas num sentido diferente do Agostinho. Né? Não, ela falou que é muito parecido. Ah, tá. Porque, tipo, enfim, é diferente porque a Ana Arendt não tem uma filosofia cristã. Sim, sim. Né? Então, ela não vai lidar com uma ideia de primeira... Mas existiria uma ideia de existência e condição humana na Ana Arendt. Né? Esse é o ponto. Aí, no caso do Agostinho, ela falou de primeira... Se fosse uma primeira natureza. Primeira natureza e segunda natureza. A condição humana é a segunda natureza. É a segunda. A primeira é tipo... Não. Mas seria um pouco isso, né? Porque a gente tem que voltar primeiro. Ela tem uma forte influência do Agostinho mesmo. Sim. Tá.
Aí Então, peraí, os maniqueus falam, existe então um mal interior inerente ao ser humano, resposta do Agostinho. Esse conflito, na verdade, não é a prova de que esse mal existe, na verdade, a gente peca, porque o nosso pecado, na verdade, ele é produto do pecado original. Então, Vai ter comendo tudo. vamos lá, calma. Os maniqueus falam que existe uma substância ruim e boa dentro de você, que fica tentando disputar por você. Uma espécie, é uma coisa bem mesmo de quadrinho, que a gente vê, de diabinho, anjinho, falando com você, te levando para um lado, brigando, disputando, né? Tá. Isso daí são os maniqueus. E para o maniqueu, a origem do mal se dá porque existe uma figura que cria o mal, que é a figura das trevas. Ela cria o mal, e aí a figura das luzes cria o bem, e eles ficam disputando, e aí teria um demiurgo que unifica essa disputa. O Agostinho vai ser contra todas essas teses. Lembra que na aula passada, quando eu falei da origem do mal, a origem do mal não vem de Adão. A origem do mal vem da imperfeição de qualquer tipo de criatura. Então, Deus não pode criar algo tão perfeito quanto ele. É impossível algo criado ser igual ao Criador. Isso é uma espécie lógica da filosofia grega antiga. Realmente não dá para a justiça, o produto da justiça ser a própria justiça. A justiça é em si mesmo e o produto é algo derivado dela. Então, como Deus não pode criar nada tão perfeito quanto ele, porque se ele criasse algo tão perfeito quanto ele mesmo não seria perfeito, ele seria duplicado, ele seria duplicado, ele não seria uno, não seria uma unidade. Ele cria algo e essa coisa, por ser imperfeita, ela tem uma ausência do pleno bem. Nessa ausência do pleno bem que o mal pode surgir. Tá. Então, assim, mas aí é isso. Como o ser humano tem o direito à criação, o direito à liberdade, ele pode se perder da sua unidade, que é Deus, e perverter a vontade, tornando ela má. Vou tentando pensar aqui graficamente, né? Deus seria, né, uma plenitude completa, né? Não tem limite, não tem divisão, né? Não tem nenhuma quebra. Então, por isso que querer e fazer é a mesma coisa. Né? Não dá para diferenciar, não tem partes. Né? Só que o ser humano, né? Quer dizer, estou pensando isso aqui como a alma humana, né? Como todas as outras criaturas, né? Árvores, animais, e, enfim, sol, tudo, né? São justamente unidades particulares, né? Que estão separadas, né? De outras. Então é um particular em meio a muitas outras coisas. Só por isso você já tem uma limitação. Daí a humana, quer dizer, ela tem, né, essa conexão originária com Deus, né? Ela tem vontade, que é a diferença dos outros animais. Porém, nós também caímos, né, ao sermos criados. Quer dizer, nós também somos assim. É natural que nós sejamos, né, divididos. Então, você tem uma vontade aqui, vamos dizer, de ser casto. Né? Só que você tem a vontade aqui de, ao contrário, né, não ser nada casto. Isso é natural, né? É natural que seja assim. O pecado nada mais é do que isso, no fim das contas. Né? Quer dizer, é essa ausência de integridade, que é a condição do fato de ter sido criado. Né? Quer dizer, a queda é justamente o cair no mundo. A vontade pervertida, né? A definição de mal que ele dá no livro 7 é a perversão da vontade. Sim. Porque a vontade suprema. Porque, vamos dizer, a gente tem esse elo. Né? Então, esse elo determinaria uma vontade originária boa. Só que essa vontade, ela não aparece de saída. O que aparece de saída, de início, na maior parte das vezes, são essas vontades, né? Sim, são esses desejos que nos cindem, né? Que fazem com que a gente fique, né? E outra diferença que dilacerado. são múltiplas vontades.
né? Isso. Ele critica também esse pensamento Exato. dualista dos maniqueístas, trevo ou luz. Não, é muita coisa, né? Tem múltiplos. Isso. Então, Que é um sei lá. argumento de absurdo, É. no parágrafo 23. Sim. Olha, não dá- se é assim, se tem essa multiplicidade, por que seriam só 2? Pode ser 3, 4, 5. 1000, enfim, não dá para contabilizar. Essa vontade surge no determinado. Por isso que ela parece como uma vontade nova. É nova do ponto de vista da cronologia fática do indivíduo Agostinho. Mas, na verdade, ela é a vontade originária. Rumo a Deus, que está lá no primeiro capítulo do livro 1. Né? Que acho que a Cris ilustrou bem, né, quando ela falou sobre isso. Só que ela aparece, se aparecer, né, para quem tiver a graça, né, ou pode até aparecer, mas só com a graça você vai conseguir realizar essa vontade. Ela pode aparecer e você pode ignorar ela, então aí Sim. não adianta nada. Mas se você, né, se você conseguisse realizar essa vontade, aí seria plenitude, aí não teria mais essa divisão interior. Mas é tal história, essa divisão interior, ela vai continuar, Vai. enquanto você tiver. Você pode nunca mais pecar, mas aí você tem sonhos em que você peca. Para ele, você está pecando. Que é o pecado. Para ele, enfim, é meio paranoico, que a psicanálise depois vai criticar em todos os sentidos em relação a isso. Mas sim, para ele você está pecando. Então você peca em vontade, você peca em pensamento, você peca em várias coisas. No fundo, o pecar é a prevalência da sua particularidade sobre a plenitude dessa união com Deus, no fundo. Né? Ora, essa união com Deus, ela não tem como você trazê-la concretamente para o mundo das Não tem como criaturas. você ser 100%, exato. Se você for 100%, talvez, no dia do juízo final, o Paulo promete que seremos um só com Cristo. E etc. E sim, talvez essa visão, porque aí o mundo não vai mais existir, sei lá. Né? Eles têm a história, o fim da história cristã, né? Existe essa ideia. Então seria o fim da história, não teria mais essa cisão. Mas até lá, né? Até isso acontecer, né? E se é que vai acontecer, porque, né? Porque aí tem a questão do tempo, se isso tem um sentido cronológico ou cairológico, né? Não, mas é que o Paulo ia acontecer. Claro. Não sabemos quando. É isso que ele falava sempre. Sei lá quando, vai acontecer. Né? E na cabeça do Paulo ia acontecer amanhã. Assim, tipo, não estava esperando tanto tempo, não. Ia acontecer logo lá. Mas eu já vi algumas interpretações no sentido de que o que vai acontecer amanhã é essa união com Deus aqui. É a vida nova aqui. Isso daí vai disputar a interpretação. Exato. Né? Não é necessariamente cronológico. Não seria cronológico nunca, porque não tem exatidão, né? Mas a gente vai interpretar que é só na... Às vezes que não tem exatidão, você está dizendo, olha, uma hora vai acontecer, mas você está dizendo uma hora do ponto de vista cronológico. Você só não sabe dizer qual hora. Né? Mas há uma interpretação de que não necessariamente, ou que isso nem importa tanto. Sim. Então, mas aí... Claro. Seria tem muita gente que acha que só vai... Ele está falando do dia do juízo final, e que isso não pode acontecer em terra. Tem que acontecer o apocalipse, tem que acontecer o dia do juízo final. Cristo tem que baixar. Bom, tem até a interpretação de que nossos corpos se entregariam e se tornariam uma enorme alma, uma coletividade gigante de... Estamos fazendo a nossa parte, né? No sentido de providenciar o apocalipse e a humanidade está fazendo a sua parte. Deus talvez esteja escrevendo certo por linhas bem tortas, né? O que a testemunha de Jeová acredita, em geral, né? Eles até interpretaram que a pandemia é o sinal, né? Tudo é um sinal. A pandemia foi um sinal, entendeu? Mas, enfim, daí ele conclui, né, no 24, ele tem a conclusão definitiva, por assim dizer, contra os maniqueus, né? E aí ele vai dizer, no finalzinho, quando a eternidade nos apraz lá em cima e a volúpia dos bens temporais nos retém aqui embaixo, então veja, a eternidade nos apraz lá em cima, você já está conectado de alguma forma com lá em cima, ele já quer, ele já ama, ele já anseia por aquilo,
mas os bens temporais puxam para baixo, né, digamos assim. É a mesma alma que não quer isso nem aquilo com a vontade inteira. E por isso se dilacera num grave tormento, porque aquilo que prefere como verdade não realiza como costume. É que eu não sei se está costume aí. Você está no No finalzinho do 10, última linha. Está escrito assim. Assim também, quando a eternidade deleita a parte superior, o desejo de bem temporal retém a parte inferior. É a mesma alma que, sem vontade plena, quer uma ou outra coisa. Por isso, despedaça-se em penosas dores, enquanto que, pela verdade, prefere a eternidade, e pelo hábito em nos Hábito. Não faz todo Deve ser sentido. hábito a palavra latina, que é costume. Mas, em geral, aqui ele apareceu muitas vezes hábito. Por que será que aqui ele botou costume? Seria interessante ver. Eu tenho no computador, eu até baixei o PDF do latim, não consigo ler, mas para conferir essas coisas. Não sei se tem uma versão bilíngue. Mas, enfim. Mas essa é a ideia, né? É o hábito, o costume. Né? Achei interessante costume, né? Porque dá, assim, além do hábito, dá uma outra dimensão para o hábito, que é a dimensão dos costumes, né? Dos hábitos sociais, exatamente. Eles eram obcecados por tudo. Sim. Você falou até na última aula, né? A questão da aparência. Sim, como a gente estudou com a Cris, inclusive, que é o tema de pesquisa dela, né? O jeito que as mulheres tinham que se comportar, por exemplo, se a mulher não estava corada, se ela não ficava com vergonha o tempo todo, mas se ela não mostrasse corporalmente, ela estava corada, vermelha, eles poderiam achar que ela, enfim, era uma mulher depravada, né, sexualmente desvirtuada. Eles já tinham ruge, essas coisas assim para passar. Eu não sei exatamente. Eu estou muito pensando. Então, eu fico muito pensando como justificava, né? Com certeza. Sobre o ponto que a mulher tinha que prestar atenção ao próprio corpo naquela sociedade, assim, na maior parte da sociedade. Mas naquela sociedade específica, era como se fosse um extremo, né? Então as mulheres tinham um véu, elas não podiam andar com a cabeça descoberta. Enfim, muitas coisas, né? Eles tinham todo um código de condutas. São as mulheres nobres, elas eram as mulheres que eram protegidas pela deusa do pudor. As mulheres pobres, escravizadas, não eram protegidas pela deusa do pudor, mas isso também deixava elas vulneráveis a estupro, tá? Sim, esse é o ponto. A deusa do pudor, ela protege o corpo da mulher em relação a uma possível violência de estupro. Mas as mulheres que não eram protegidas, que não eram as nobres, eram as plebeias, elas não eram protegidas. Elas não carregavam o medalhão da justiça. Então elas podiam ser estupradas, usadas sexualmente, sem passar pela justiça depois. Esse tipo de coisa. O cara, né? Mas, enfim, era uma sociedade em que os códigos morais de roupa, de vestimenta, a roupa específica que fala de classe social você o comportamento que fala de classe social que você enfim, a maneira de falar, o jeito de usar a retórica, né? É tudo ligado a essa ideia de costumes, assim, ao extremo. Literalmente ao extremo. Então, isso ajuda também, né? Reforça um pouco essa perspectiva assim, de como era difícil para alguém inserido nessa sociedade se tornar cristão, né? E romper com esses costumes. Né? Sim, as mulheres cristãs eram muito estupradas, porque nenhuma delas era protegida pela pontifícia, além delas não serem romanas, etc. Então, existe toda uma consideração sobre o estupro na Cidade de Deus, justamente porque ele está lidando com esse problema, porque as mulheres cristãs eram muito estupradas. Acho que é sobre isso que ela vai falar, né? Sim, exato. Todo disciplina com ela. Mas, enfim, né? Então, no capítulo 11, né, ele retoma, né, depois de fazer esse diálogo com os maniqueus, né, retoma a descrição da situação anterior que vai crescendo. Né? E ele descreve, de maneira, como sempre, riquíssima e poderosa em imagens, o estado de excitação em que se encontrava antes da conversão, quando já sabia o que fazer e já até queria fazê-lo, mas não o queria por inteiro. Ao mesmo tempo, vale notar como reaparece uma ideia que já vimos algumas vezes na obra. Né? O passo que lhe falta
que lhe falta dar diz respeito a morrer para a morte e viver para a vida. Ou para isso, é que eles chamaram no livro 1, né, 5, 6, vida mortal ou morte vital. E aí eu cito, né, uma passagem desse parágrafo, pois eu dizia dentro de mim, agora vai acontecer, agora vai. Essa é ótima também. Vai ser agora mesmo. Agora vai. E já ia me agora. Já ia me dispondo conforme minhas palavras. E quase me decidia, e não me decidia. Porém, não recaía na situação anterior. Né? Ficava perto e retomava o fôlego. Você está num conflito, você quer fazer muito uma coisa, mas você acho que falta coragem. Você fica, agora vai. Sim, até não vai. Porque a gente chama de procrastinação, né? Você tem que fazer aquele trabalho. Agora é o momento, você tem a oportunidade de agora eu vou fazer. A oportunidade saiu pela janela, saiu correndo. Aí você passa na geladeira, pega um negócio para comer, né? Liga a televisão. O celular com o dedo 5 horas depois apertando. Já passa e acho que em dia ele fala que é segurável. Voltava a tentar e por pouco não chegava lá. E por pouco, já não alcançava. Não chegava lá. Mas, aí ele vai dizer em seguida, né? Havia ninharias, né? Isso é muito bom. Reter, eu cito. Retinham-me ninharias de ninharias e vaidades de vaidades. Minhas velhas amigas aqui tá. Velhas amigas minhas. Que puxavam minha veste carnal, olha que interessante, e sussurravam baixinho. Vai nos deixar? E, a partir deste momento, deixaremos de estar contigo para sempre. A garrafa olhando para o outro que para de beber, né? Tem certeza? Nunca mais, né? Essa figura que ele colocou é muito interessante, né? Porque parecia uma coisa meio paranoica, a própria ideia do Michael, né? Tem uma coisa vendo dentro de você. Duas coisas, né? Na verdade. Ou mais. Aqui tem muitas coisas. Sim. Porque aqui tá bagatelas, né? Tá na mesma ninharia, tá. Vaidades. Minhas velhas amigas, são várias criaturas. Sim. Que ficam sussurrando no teu ouvido coisas. Falando que faça isso, sei lá o quê. Tipo, literalmente, vozes da minha cabeça. Você conversando com o seu campo, sabe? Não é amigos. Esqueci. Exato, você conversando com o seu divertidamente. Algo muito próximo dessa ideia, assim. Sim. E o que insinuavam com isso, que eu chamei isto e aquilo? O que insinuavam, meu Deus? Tua misericórdia o afaste da alma de teu servo. Que sujeiras insinuavam, que vergonhas. E já as ouvia pela metade, ou muito menos. Não contraditores francos que me cortassem o caminho, mas como se murmurassem pelas costas e me beliscassem enquanto me afastavam para que me virasse. Muito louco, realmente. É muito louco. Atrasavam, contudo, meu esforço de me livrar, arrancando-me delas, para ir ali onde era chamado, enquanto a violência do meu hábito dizia: julgas que poderá ficar sem elas? Sem elas, aspiras. Enfim, aí aqui eu falo do vício, né? Como que isso também, né, para pensar o vício, né? Acho que é muito o mecanismo, né? Você não consegue. O vício, sei lá, as pessoas se relacionam com gente ruim, amorosamente, Sim. sempre fala que vai dar um jeito, nunca mais, aí volta, essas coisas. O vício numa pessoa, né? Patológico, né? Mas enfim. Mas às vezes é patológico. Várias situações, né? O interessante é isso, justamente, de tem situações de fácil identificação, que pode ser usado para múltiplas situações do dia. Já hábitos ruins, né? Essa ideia, e no sentido grego da palavra vício, tinha bem isso. Era um vício patológico, mas um vício de hábitos ruins, né? Vícios e virtudes. Sim. A palavra vício vem daí, né? Mas no nosso caso tem uma conotação mais específica, né? Comportamento químico, patológico. Né? Bom, na verdade tem o psicológico, tem o químico, né? Bom, aí no 27, né? Agostinho se pergunta, pensa na juventude cristã, nos jovens e tal, e se pergunta por que não, né? De novo, se eles estão ali, se eles conseguem, por que não eu, né? E aí
Outra coisa que ele a continência ou a castidade pergunta para ele, né? Por que permaneces em ti mesmo, onde não há permanência? Olha que interessante, né? Porque a questão da permanência tem tudo a ver com aquilo, né? Só há permanência em Deus. Atira-te nele, não tenhas medo. Não se esquivará para que tu caias. Atira-te nele com confiança, te receberá e curará. Mas eu tinha muita vergonha, porque ainda ouvia os murmúrios daquelas ninharias e ficava em suspenso, titubeando. E ela de novo, como a dizer, ela no caso aqui a continência ou castidade, né? Ensurdece contra aqueles teus membros imundos sobre a terra, para que sejam mortificados. Eles te descrevem prazeres, mas não como a lei do Senhor teu Deus. Esse conflito no meu coração não era senão de mim mesmo contra mim mesmo. Né? Aqui eu menciono, né, a ideia de salto, né? Essa ideia, atira-te com confiança, né? Lembrei do salto. Um pouco a entrega, né? É. Ele foi arrebatado, né? Esse é o livro do arrebatamento do Agostinho. Ele foi vencido por Deus. Foi derrotado, digamos. Tem um pouco dessa ideia, assim. Tipo, ele, né, que tirou a arma e se entregou. Né? Foi arrebatado. Tem a ideia da graça tem um pouco isso. Assim. Bom, aí vem o 28, né? O famoso choro sobre a figueira. Né? Que depois eu coloco aqui, né? Que é uma pintura de Fra Angélico, né? É essa aqui. Né? É muito boa, inclusive. E tem várias, tem outras edições em outras línguas também que tem. Eu acho que o Alípio tá, né, no cantinho. É porque pegou uma parte só da pintura. Exato, Porque o Alípio está o tempo todo com ele nesse. Sim, mas ele fica assim, o Alípio não fez nada. Só ficou lá me olhando, quieto e esperando. Sim. Tem que nesse personagem, alguns diálogos de Platão, né? O Sócrates fica falando, sim, isso mesmo. Tá? Igual Glauco no Mito da Caverna. Mas, enfim, aí ele fala: mas, do fundo arcano, de onde essa profunda meditação trouxe e amontoou perante meu coração toda a minha miséria, surgiu uma grande tempestade, carregando chuva intensa de lágrimas. E para, e para deixar que ela manifestasse em todos os seus ruídos, a solidão me parecia mais adequada à tarefa de chorar. Levantei-me e me afastei de Alípio, para ficar onde sua presença não me fosse onerosa. Ainda está ali, mas um pouco mais distante. Né? Encontrava-me nesse estado e ele o percebeu. Com efeito, acho que dissera algo em que o som da minha voz já parecia grávido de choro. E então me levantei. Ele permaneceu onde nos sentávamos, muito estupefato. Eu me joguei, não sei como, sobre uma figueira. E soltei as rédeas às lágrimas. Rios derramaram de meus olhos, sacrifício aceitável para ti. E te disse muitas coisas, não com essas palavras, mas com este sentido. E tu, Senhor, até quando? Até quando vai tua ira, Senhor? Não guardes memória das faltas de nossos antepassados. Faltas de nossos antepassados. Com efeito, sentia que eram eles que me retinham. Lançava gritos miserandos. Por quanto tempo amanhã e amanhã? Por que não agora? Por que não acabar neste instante com minha indignidade? Bom, essa é outra famosa passagem. É um choro de desespero e súplica, pois ele precisa que Deus o liberte do sofrimento da hesitação. Né? Como a gente já falou, não tem outro jeito. É também o ápice dessa cena no jardim, que eu estava comentando aqui no começo. Né? Assim, eu vi que tem um monte de coisas sobre, né, a imagem do jardim. Acho que é uma das cenas mais pintadas. Invertido, né? Então, onde Adão caiu, ele vai se levantar. Tem várias interpretações. O ápice dessa cena no jardim, acompanhado por Alípio, que se havia iniciado no capítulo 8, quando eles foram para o jardim, né? E que tem seu desfecho nos parágrafos seguintes, a concluir este livro. Um ponto interessante a explorar, em conexão com a recente menção a Adão, é o vínculo aí estabelecido com as faltas dos nossos antepassados, estes que seriam responsáveis por retê-lo. É como se o pecado fosse constitutivo da condição humana e determinante do nosso comportamento. Determinante. A menos que sejamos liberados desse comportamento pela graça divina que agora é evocada. Mas Só assim. Né? Porque né? Agora não. Agora não. Não, agora não. Ele
Oi, tudo bem? A gente não precisa fazer isso agora, né? Mas, enfim, é isso, né? Quer dizer, se o quadro é esse, tal como descrito, né? Então o pecado é uma determinante, assim, não tem como. O único modo, por isso que ele fala aqui, né? Mas é interessante, né? Quando ele fala até quando vai tua ira, né? Porque é como se Deus, tendo a possibilidade de salvar, mantém ele ali, como se fosse ainda punição pelo pecado original, pelo pecado dos antepassados. Né? É como se Deus tivesse, de propósito, né, nesse diálogo, né, deixando ali. Ele está revoltado, né? O que é normal entre fiéis e cristãos ficar revoltado com Deus de vez em quando. O próprio Cristo teve o seu momento. Questionamento, pelo menos. Sim. Bom, e aí no 29 é que vem propriamente, né, a conversão, decisão, né, final e definitiva, que é o tole lege, né, que é, não sei se é assim que pronuncia, né, mas toma e lê. Deus responde, né, eu coloquei esse título aqui, né, Deus responde ao choro de Agostinho através de Paulo. E aí, né, então eu leio o 29. Dizia isso e chorava no despedaçamento amarguíssimo de meu coração. E eis que de uma casa próxima ouço uma voz, como de meninos ou meninas, não sei, que diziam e repetiam sem parar, cantando: pega, lê, pega, lê. Imediatamente, mudando de expressão, comecei a cogitar se alguma vez, em algum tipo de brincadeira, as crianças costumavam cantar algo parecido, mas não me ocorreu tê-lo ouvido em lugar nenhum. Então, reprimido o impulso das lágrimas, conseguiu parar de chorar, enfim, me levantei, julgando que não podia interpretar aquela ordem divina de outra maneira, senão abrindo o livro e lendo o primeiro versículo que contraste. Quer dizer, então, né, ele interpreta essa voz que ele escutou de crianças, né, cantarolando, enfim, como um sinal divino, né, como uma... Né, com efeito, ou seja, é o momento da intervenção, o momento em que Deus intercede. Ele pediu e finalmente conseguiu o que ele queria. Com efeito, ouvira sobre Antão que ele se sentiu admoestado por uma leitura do Evangelho, a qual assistiu por acaso, como se fosse dirigido a ele o que se lia. No caso de Antão, né, então ele leu Mateus 19, 21. Vai, vende os teus bens e dá-o aos pobres. Sim, o Santo Antão, ele desfez de tudo, começou a viver no deserto, por isso que ele é meio místico. Ele passou fome, ele ficava num momento de ascético total, assim, né? Tipo, comia o mínimo, vestia o mínimo, vivia do mínimo, e tem umas descrições muito estranhas dele em conexão com Deus. Ele é um pouco dessa união mística, como Teresa d'Ávila, essa relação direta com Deus, né? Por meio de uma espécie de meditação, pelo silêncio. Esses místicos. Pela recusa material das coisas. Sim, como outros casos, né? São Francisco também, Enfim, e terá, então, vende os seus, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. E por tal oráculo, foi imediatamente reconduzido a ti. Né? Vejam, né? De novo essa ideia do reconduzido. Voltei rapidamente, portanto, ao local onde se sentava Alípio. Ali, de fato, deixara o livro do apóstolo, quando me levantaram. Peguei-o, abri-o e li em silêncio o versículo sobre o qual primeiro caiu o meu olhar. Não em orgias e bebedeiras, né, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo e não procurei satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, 13 a 14. Não quis ler mais, nem era preciso, porque logo que acabei aquela frase foi como se uma luz de certeza derramada no meu coração dissipasse todas as trevas da dúvida. Então, se no último parágrafo Agostinho clamava pela graça de Deus, aqui temos o que seria a resposta de Deus, na voz e no recado das crianças, remetendo por seu turno as epístolas de Paulo, abertas, ao acaso, né, no trecho citado de Romanos. Foi o que bastou para a entrada da luz de certeza, dissipando todas as trevas da dúvida, pondo fim, portanto, ao suplício que ele vinha relatando desde o começo deste livro 8.
né? E aí o 30 é o final feliz, depois de tanto sofrimento, um momento de, né, de paz, ali, de tranquilidade, né? Mas ele terminando com a noiva dele. Não, abriu um livro. Então. Pois é, e a noiva dele era polêmica. Ela era considerada uma mulher devassa, sei lá, não deixa muito claro, assim. Ela A não noiva tinha- mesmo? Não, porque tinha a concubina, a mãe do Ah, Abinato. não era mãe, verdade. Não, ele Ela tinha sei lá, uma noiva que tinha um noivado marcado, tinha um negócio programado ali, né? Direção, a gente tá vendo Acho que lá em Milão mesmo, né? Que ele nasceu. Como eu disse, tem que procurar ali. Depois eu procuro a data que a Igreja Católica de fato proibiu muito quadros sacerdotes terem. Mas não era proibido. É uma coisa que veio depois. E depois foi questionado pelo próprio Lutero. Sim, tanto é que não. Tanto é Eles que podem. Enfim, então, efetuada a conversão, Agostinho retorna à mãe. Mais uma coisa que daria para pensar numa chave psicanalítica, né? Essa, a Mônica. Que ele havia desde cedo inclinado ao cristianismo, como que fechando assim um ciclo em sua vida. E na vida da mãe, que morrerá não muito depois, né? Nem mesmo os eventuais netos, né, que ele fala no final, né? Como é que a gente está de tempo? 10? Ah, tá. Então dá para ler o último, vai. Nem mesmo os eventuais netos nascidos da carne, né, poderiam trazer-lhe maior alegria. Afinal, não seria uma alegria de caráter permanente e, como tal, absolutamente segura. Né? Enfim, então, só para a gente fechar, né? E ela teve um neto. Sim. Pois é, né? Estranho. Coitado do menino, foi abandonado pela vida. Foi para Eu acho que ele já tinha morrido. Não, mas... Não, ele ficou, né? Ele criou o filho até um certo ponto. Não sei, ele ficou com a concubina, porque foi da concubina, né? Sim. Então ele tinha... Ela voltou para a África em algum momento. Quando ele ficou noivo da outra, ela voltou para a África e deixou o Adeodato com ele. Só que o Adeodato morreu. Tá. Mas morreu antes da conversão. Esses detalhes eu não lembro. Eu também não lembro. Mas acho que foi antes dele escrever as Confissões. Então é estranho, né? Não falar sobre isso aqui. Às vezes era muito difícil. Foi uma confissão que ele não conseguiu chegar até lá. Isso daí ele não conseguiu enfrentar, não. A morte da mãe, a morte da Bíblia, já tinha processado. Então fechei, só para terminar, então fechei o livro, marcando a passagem com o dedo ou com algum outro sinal. E já apresentava para Alípio uma expressão apaziguada. Este, por sua vez, me revelou da maneira seguinte o que se passava nele, que eu ignorava. Pediu para ver o que ler. Mostrei-lhe e ele foi mais adiante na leitura. Eu ignorava o que se seguia, mas não sabia de cor. Romanos, hein? Mas o texto continuava assim. Acolhei o fraco na fé. E, segundo me disse, ele referiu a sentença a si mesmo. Tal admoestação o convenceu sem nenhum conflito violento. Ali não tinha tantos conflitos, por exemplo. A se associar a boa resolução, a mais coerente com seus costumes, que já antes eram muito melhores do que os meus. Ou seja, já era um cara. Fomos contar tudo à minha mãe. Ela exultou triunfante e agradeceu a ti, que és capaz de fazer além de tudo o que nós podemos pedir ou conceber, porque parecia que lhe fora concedido por ti muito mais, a meu respeito, do que costumava pedir entre tristes lágrimas. De fato, me reconduziste a ti, para que, sem procurar mulher ou outra esperança do século, né, do mundo, da terra, permanecesse na regra de tua fé, como revelaste a ela com muitos anos de antecedência, e transformaste o luto dela em alegria, muito mais abundante do que desejara, sempre foi muito triste. E muito mais preciosa e casta do que esperara, ou esperaria, né? De netos nascidos de minha cara. Então, realmente, aqui ele ocultou o Adeodato. Pensando nessa concubina dele. Também, ele virou santo. Você, né? São coisas que a gente nunca vai pensar. Bom, só depois, né? Porque ele virou foi bispo, né? Ele virou uma das figuras mais importantes do catolicismo em época, né? Ainda em vida. Porque ele tinha, né? Isso é uma outra coisa também interessante. Eu estava lendo, acho que em algum texto do Cambridge Companion, falando da questão dele ser um cara que assim, ele tinha
uma capacidade de marketing, Sim, ele era muito famoso. espalhar os O livros. Mano fala mesmo, né? De blogs mesmo, dele era bispo, enfim. Ele já tinha ganhado um concurso de poesia, ele era um retórico absolutamente famoso na região dele. E ele era muito conhecido, inclusive, pelos seus pecados, né? Então, assim, ele era conhecido. A fama, Esse é o grande. aquele cara que a gente fala, a fama te precede. Não foi aquele tipo de figura que foi famosa só depois da morte, não. Sim. Foi muito famoso, influente, né? Politicamente relevante. Eu lembro que quando a gente lê um pouquinho de Cidade de Deus com a Cris, né? Quando ela falou Ele disso... escreve bem depois, né? E a pedido de alguém, é tipo o Platão escrevendo a República. Se tem um contexto qualquer. Assim, o que ela falou para mim é que assim, o bispo naquela época é praticamente o ministro do STF, porque se a gente for fazer alguma analogia. Ele decide sobre ambiguidades legais, constituição legal. Ele é um juiz legal, né? Do judiciário. Ele vai condenar pessoas ou não. Então, quando o Agostinho fala sobre estupro, ele está tentando pensar uma questão legal sobre um problema social, né, em relação à questão do estupro, e bater o martelo perante a lei maior. Né? Obviamente, o Estado era democrático. Enfim, então, realmente, assim, é esse tipo de figura que o bispo era. Né? Já que era tudo unido, e não tinha separação nenhuma entre Estado e Igreja. Né? E essa questão do estupro, né? Pensando nisso que você falou, né? Que era, digamos assim, naturalizado, né? Será que quando ele fala, né, tanto assim da questão do desejo sexual, não tem isso também envolvido? Quer dizer... Tem, porque, por exemplo, Romanos, né? Que é uma epístola que as pessoas normalmente detestam. É muito moralista, ele fica falando, tem uma longa passagem contra os sodomitas e etc. Né? A palavra estupro vai ser usada ali. É porque, em realidade, é o seguinte, né? Muito... O que o Paulo está tentando fazer ali é contrapor uma cultura cristã à cultura romana. E tudo bem, tem a questão dos sodomitas, mas a cultura romana é extremamente violenta. Então, boa parte do sexo sodomitas que eram feitos era por violência. Era estupro de crianças. Estupro de crianças que, inclusive, não eram romanos. Né? Então, assim, quando a gente vai lendo, e a gente estudou isso com a Cris, assim, o que era realmente os hábitos sexuais dos romanos, dá para entender por que os povos colonizados, todos eles violentados, porque eles não tinham, né, o brasão da pontifícia, eles não tinham essa proteção. Né? Nenhum deles tinha. Todos, né? Coríntios, Efésios, Gálatas, todos esses para quem ele escreve. Todos estuprados, né? Enfim. Estupro é uma palavra latina, romana, que é usada para sexo. Na época não era estupro do jeito que a gente pensa, era qualquer tipo de sexo ilegal. Não era, enfim, balizado pelas leis de Roma. Então, assim, por exemplo, ele só servia quando eu estuprava, sei lá, uma mulher nobre. Porque ela era protegida pela deusa. Aí é estupro. Né? Agora, se eu transo com uma criança do Egito, então faz, você entendeu? Ela não é protegida pela deusa. Então, são só coisas da vida. Então, os romanos, eles tinham toda uma relação de dominação, de patriarcado, de colonização por meio do sexo e pela violência sexual. Né? E aí, sobre este contexto, que não é assim que as pessoas leem romanos, né? Sobre este contexto, o que ele está escrevendo ali faz sentido. E além de que existem várias polêmicas de interpretação bíblica que falam que Paulo não estava falando de sexo entre homens, de que ele estava falando, por exemplo, de incesto, que existe uma série de distorções políticas, enfim, dominação do texto ali, mas que não era isso que estava em jogo. Ele nunca se preocupou com a questão da homossexualidade. É interessante, teria que ver. Tem que ver historicamente como é que se daria o estudo das palavras romanas, da tradução das Bíblias, para ver realmente se era esse contexto, se ele estava falando, por exemplo, somente de violência sexual profunda, né? Ou se ele estava falando, se tinha essa questão talvez mais judaica de um conservadorismo, de condenação ao sexo gay, etc. Não sei, né? Pode ser que não. Justamente tem esses estudos também da Bíblia. Né? Mas o que é feito com romanos hoje em dia não é isso. Então,
Ele é usado justamente para os mais fundamentalistas falarem que é condenação ao sexo romanos especificamente, assim, né? Mas sim, Por isso que fez, né? Por isso que o cristianismo se espalhou tanto, né? Porque justamente ele está falando para todos aqueles povos que eram subjugados, né? realmente uma mensagem miseráveis. universalista. Realmente miseráveis. É uma religião, eu saiba, assim, né? Enfim, não posso fazer essa coisa, nenhuma não se deve dizer. Mas, em geral, né? Era sempre assim, um povo tem a sua religião, né, o outro povo tem a religião dele. Um dos primeiros universalistas. O cristianismo traz essa perspectiva, né, de que todos são, né? E isso funcionava então, né, para conseguir. Não só o cristianismo, mas as três, né? Digamos, o islamismo. Eu também não sei se é universalista. É verdade, o cristianismo é mais universalista. Não, o judaísmo não, né? O Deus judaico é o Deus do povo hebreu, né? O islamismo talvez seja, né? Mas acho que é necessário você se converter, né? Quer dizer, não. Não, porque o cristianismo, de certa forma. Bom, aí também a gente vai entrar na discussão. Universalista, não. Não, é universalista no sentido de, tipo, você tem que se converter. Você não luta pelo Não é porque você ter nascido judeu. universalista nesse sentido, talvez seja um problema. Enfim, tem um problema. No geral, um problema disso. São as missões, tem todo problema relacionado a isso, né? Mas o romano realmente não é ou se você não tem protegido, você não tem protege,